Bom, e queremos agradecer por você estar aqui também em pé e não ter que se preocupar com slides, cronômetro, nervosismo. Você é o verdadeiro herói desta tarde aqui conosco. Obrigado por estarem aqui prestigiando as apresentações, que segue agora com Do Legado à Inovação, superando a obsolescência tecnológica na malha ferroviária com o Rail Bridge. Autora Caterine Bispo e coautores Ego Henrique e Lindenberg de Lima da Vale. Por gentileza. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Caterine Bispo, eu sou engenheira de software na FC e eu estou aqui juntamente com o time de aplicação, né? Ali atrás o Adriano, o Silva, o Lindenberg, o Evaldo e o Ego. E a gente está muito feliz em estar apresentando hoje para vocês um pouco sobre o Rail Bridge, uma solução tecnológica que nós implantamos aí na nossa infraestrutura de comunicação, onde de um lado a gente tem o nosso centro de controle e do outro lado a gente tem todo um ecossistema de sensores, eletrologics, que permeiam a nossa FC. E falando um pouco de EFC, eu sei que ela dispensa algumas apresentações, mas é sempre bom a gente estar ressaltando aí alguns pontos de relevância que ela tem no atual cenário ferroviário brasileiro, né? A nossa estrada de ferro Carajás, que conta aí com mais de 892 quilômetros de extensão, ela interliga o Porto de Itaqui à Ferrovia Norte-Sul e é um dos principais meios aí de transporte de minério atualmente, né? E a gente sabe que esse ano de 2025 é um ano muito especial para a nossa estrada de ferro Carajás, porque, além de ter sua concessão renovada, ela também completou 40 aninhos de um jeito muito especial, que foi batendo recorde de transporte de passageiros, né? E a gente sabe que uma ferrovia que está aí, em operação há 40 anos e continua produzindo bastante, batendo recordes, se importa muito a gente ver que a Vale consegue demonstrar valor em segurança, em eficiência e produtividade. Só que a gente sabe que, para caminhar junto com esses valores, é necessário também caminhar junto com a superação de desafios tecnológicos significativos. E um dos desafios que a FC precisou superar durante esses 23 anos foi a obsolescência tecnológica do BRG, o Bit Regenerator. Contextualizando um pouco para vocês, ele é um dispositivo, no sentido lógico e físico, né, hardware e software, que está ali no meio da comunicação entre o centro de controle com a ferrovia. Então, ele é a chave de comunicação. Exemplificando um pouco para vocês, no lado do nosso centro de controle, do nosso CCO, nós temos como interface aí o nosso sistema de licenciamento, onde os operadores realizam comandos nas máquinas de chave, concedem rotas, cancelam rotas. Todos esses comandos passavam pelo BRG, né? O BRG fazia uma compilação lógica desses comandos, enviava para a ferrovia e isso era refletido no campo, assim como o caminho inverso também era feito. Indicações de campo também passavam pelo BRG e eram exibidas na nossa interface. Então, ele era essencial para que a operação ocorresse. A gente sabe que sem um sistema de licenciamento, nada ocorre. Só que, pessoal, ao longo do tempo, a gente começou a perceber que o BRG ele continuava funcional, continuava entregando o que ele prometia, mas ele começava a apresentar algumas certas preocupações para a gente, né? Há 23 anos em operação, começaram a surgir alguns pontos de obsolescência que chamaram a nossa atenção. Um deles é a questão do hardware proprietário. A gente tinha dependência total do fornecedor, né? Outra questão era que o sistema operacional também era proprietário e estava descontinuado, ou seja, nós não tínhamos mais nenhum tipo de suporte ou atualização. Aqui eu trouxe uma contribuição do Gartner, onde ele fala a respeito de sistemas legados, que, apesar desses sistemas eles serem funcionais e familiares, que era totalmente o caso do BRG, eles apresentavam gaps enormes de segurança por falta de atualização, né? E sem contar nos custos altos de manutenção e no fator que principalmente pegava a gente era no quesito inovação, por ele ser que era no próximo tópico de obsolescência, que era por ele ter arquitetura fechada, a gente não conseguia implementar melhorias, não conseguia agregar com tecnologias atuais, então a gente ficava extremamente preso, né? E, por último, aí, como um dos pontos de obsolescência que eu elenquei aqui para vocês, a gente tinha a questão da escassez de peças de reposição. Como tudo era totalmente dependente do fornecedor, até os nossos sobressalentes eles eram limitados. Então, aquele estoque que a gente tinha lá, que era finito, ele tinha tempo para acabar. E, quando acabasse, a gente ia ficar de mãos atadas, né?
Aí, pessoal, com esses pontos de obsolescência, a gente chegou aí a uma série de riscos operacionais, mas que eu elenquei aqui apenas 3 para vocês. Notem que esses 3 pontos aqui, esses 3 riscos operacionais, não tem nada a ver com parada total do BRG. Eles têm a ver apenas com a essência dele, que é justamente a comunicação. Aqui no primeiro a gente tem falta de informações ou dados incorretos no sistema de licenciamento, erros na comunicação com equipamentos de sinalização e tetravamento, e a questão de perda de sincronização entre sistemas internos. Pelo BRG, passava diversos dados de diversos sensores e logics que tem em campo, e esses dados eles alimentam diversos outros sistemas. Então, uma falha de transmissão de dados não afetaria apenas o nosso SGF, mas todo um ecossistema de sistemas, né? Então, com base nesses riscos operacionais, em uma análise de falha, a gente chegou aí em uma análise de média de 2 falhas por ano, com um tempo estimado de parada da ferrovia de 1,25 horas ao longo desses 23 anos. Pode parecer pouco, mas quando a gente coloca em números, e principalmente em dinheiro, a gente tem valores muito altos, né? Com um prejuízo potencial mensal aí dessas paradas na ferrovia, a gente chegaria a um prejuízo de mais de 20 milhões de dólares, sem contar ainda no prejuízo em relação às comunidades, né? Um trem parado, se a gente for falar do trem de passageiros, pessoas que querem chegar aos seus destinos, pessoas que seriam frustradas, sem contar nas comunidades ao redor da ferrovia, que seriam prejudicadas por conta daquele trem parado ali, né? Comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Então, pensando nesses usuários também, que a gente estava buscando uma nova solução. E a gente também tem aí o que eu considero o pior de todos, né? Que é o risco de acidentes graves por perdas de sincronização e informação entre trens. A operação ferroviária é uma operação de extremo risco, então qualquer tipo de dado ou informação que chega errado ou é interpretado errado pode causar um grave acidente, sim. Então, pessoal, é por isso que a gente estava começando a pensar o que essa nova solução teria que ter de tão essencial para a gente. A primeira coisa é a independência total de hardware e software. Sem mais esse negócio de depender totalmente de fornecedor, a gente queria liberdade para codar, queria liberdade para adquirir o hardware de mercado, um hardware que a gente pudesse fazer um estoque, por exemplo. Em relação à arquitetura de código, a gente queria liberdade para inovar, inovar com nossas soluções, com tecnologias de mercado e por aí vai. E a questão do suporte a hardware redundante e expansivo. A gente sabe que a operação ferroviária ela é extremamente crítica, então, tanto a parte lógica do nosso código, quanto a parte física, o nosso hardware, ele precisava ser capaz de lidar com backups, de lidar com redundâncias, de lidar com contingências. Então, a gente se preocupou muito com isso também. Então, aí nós chegamos à nossa solução, o Railbridge, que também atua como middleware, né, um middleware de comunicação entre o nosso centro de controle e o SGF, e é essencial aí para a comunicação da ferrovia. Mas aí vocês devem estar falando, Caterine, mas isso faz a mesma coisa de o BRG. Eu digo que ele faz, só que de um jeito bem melhor, né? Aqui eu trouxe, existem vários comparativos técnicos, mas aqui eu trouxe os principais, sobre as diferenças entre o BRG e o Railbridge, onde o Railbridge a gente tem independência total de hardware, de software e de sistema operacional, por ele ser multiplataforma, podendo rodar em Windows, Linux e por aí vai. A gente tem a questão da comunicação bidirecional. Hoje, a maioria dos dispositivos da FC rodam no protocolo serial, mas o Railbridge está preparado para falar em protocolo Ethernet e em protocolo OPC-UA também, protocolo industrial. A questão da arquitetura modular e escalável. E também um dos pontos mais importantes, para mim também, né, é a questão que antes no BRG, a gente não tinha log, não tinha auditoria de informações. Então, caso acontecesse um evento na ferrovia, 9 horas da manhã, se agora eu quisesse fazer análise desse evento, eu não conseguiria, porque o log já iria se sobrepor. Com o Railbridge, não, a gente tem um histórico de informações. E isso dá margem para diversas outras transformações que eu vou citar mais na frente para vocês. A gente também, falando de financeiro, a gente tem uma economia aí de mais de 50 mil reais, né, mais de 51 mil reais, porque antes a gente pagava pelo suporte de hardware e de software. Hoje a gente paga apenas pelo suporte de hardware, porque o software foram nós que desenvolvemos. E em relação às tecnologias, não vou me aprofundar no termo técnico de cada uma, mas apenas para mostrar o que nós utilizamos em nossa solução. Nós temos o RabbitMQ. A princípio de conceito, ele é uma tecnologia, um framework, uma ferramenta que lida com mensageria, que é um conceito muito utilizado hoje em várias empresas que lidam com muita transmissão de dados, como a iFood, a Uber, né? Então, ele organiza os seus dados em formas de fila. Nós utilizamos ele na nossa solução para organizar filas de comando, filas de eventos, filas de indicação,
que chegam do campo e etc. Aqui tem só um comparativo, porque a imagem ficou meio borrada, mas tem um comparativo técnico da solução antiga e da nova solução. Como vocês podem ver, a gente tem bem mais módulos, a gente tem contingência ali com Keep Alive, que eu vou falar um pouco mais na frente, mas só para vocês verem a questão da robustez. A gente tem uma solução agora bem mais completa. Seguindo aqui com tecnologias, a gente tem o Node.js. O Node.js ele é um framework do JavaScript. O JavaScript também é uma linguagem de programação que está sendo muito utilizada mundo afora, tem muito suporte, uma comunidade muito extensa, e é muito utilizado para desenvolvimento de sistemas distribuídos no lado do servidor, que a gente chama de back-end. O JSON é a estruturação de informações. Antes, a gente tinha uma enorme conversão de objetos Java, C++, serialização e até chegar em campo. Hoje, a gente tem JSON indo e voltando, e ele é amplamente compreendido por diversos tipos de tecnologias e até mesmo por homens em máquinas. E o protocolo OPC-UA, que é um protocolo extremamente utilizado no âmbito industrial para se comunicar com sistemas de automação, com dispositivos IoT. O Railbridge também está preparado para falar em OPC-UA. E, em relação a ganhos operacionais, citando rapidamente aqui, a gente tem eficiência operacional, justamente com a questão dessa utilização do JSON que eu acabei de falar para vocês, onde a gente ganha muita rapidez e muita facilidade na transmissão de dados, sem precisar ficar transcrevendo diversos protocolos. A gente também tem resiliência na comunicação com o Keep Alive, que foi um módulo que a gente desenvolveu dentro do Railbridge, onde ele fica monitorando o próprio código para saber se ele está respondendo às interações com o campo. Então, assim, a gente consegue ter resiliência no nosso próprio código para com os equipamentos de campo. E a questão da manutenção preditiva. Como eu falei para vocês, agora a gente tem auditoria de informações, a gente tem registro de informações, principalmente de dispositivos de campo. Então, a gente consegue realizar diversos tipos de análises e identificar diversos gaps que os nossos equipamentos, ou então até que o nosso próprio sistema possa estar acusando ali para poder a gente trabalhar em cima daquilo e melhorar. Em relação à redução de custos, como eu já falei para vocês, hoje a gente lida apenas com suporte de hardware e não de software. E aqui a gente trouxe só uma foto aqui para ilustrar o nosso servidor. A gente conta com 3 slots aí para poder fazer essa solução rodar em mais de 900 quilômetros de ferrovia. Então, a gente tem um hardware que ele é capaz, ele tem capacidade, tem memória, tem balanceamento de carga. Então, é muito importante a gente pensar na questão do hardware também. E, falando um pouco de inovação, eu queria citar as tecnologias que eu já falei aqui para vocês, que nós utilizamos na nossa solução, são tecnologias de mercado, tecnologias que têm uma ampla comunidade de suporte e que estão sendo utilizadas cada vez mais aí mundo afora. Também nós temos a questão dos produtos e serviços. Agora, com a possibilidade de registro e auditoria de informações, a gente já está começando a trabalhar em novos produtos para FC, sejam páginas web, dashboards, ou até em um acompanhamento real dos status de ativos de campo. Então, um simples middleware consegue gerar diversos produtos, porque várias informações passam por ele, e informação é algo muito importante. E questão de expansão modular, eu falo expansão modular é algo aqui mais a nível de código, mas é importante citar que, quando nós desenvolvemos a nossa solução, nós pensamos em algo chamado de clean code, que é você desenvolver o código da maneira mais limpa possível, para que você não tenha dificuldade em implementar soluções, em implementar modificações no futuro. Então, aqui vocês podem ver ele totalmente modular, com uma arquitetura totalmente modularizada, que no futuro aí vai ser totalmente aberto para que a gente consiga realizar modificações. E essas são as referências que eu utilizei na apresentação, e muito obrigada, pessoal. Oi. Quem diria, hein, que alguém tão jovem poderia falar sobre o assunto como uma expert de décadas? Ou que estudou bastante também, não é isso?